Olá, alunos do quarto ano. Aqui é a professora Priscila. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas que surgiram durante o chat de dúvidas de matemática. Então, nós vamos conversar um pouco sobre matemática agora e vamos falar um pouco sobre as ideias das operações, ok? Para isso, nós vamos relembrar alguns termos que nós utilizamos para resolver problemas. Essa imagem eu vou deixar na aula, vocês podem procurar lá, para vocês terem em casa e tirarem dúvidas caso elas surjam. Nós temos aqui palavras-chave que podem ser utilizadas para a gente descobrir qual operação eu utilizo na resolução do meu problema. Eu tenho aqui alguns termos utilizados para adição, como por exemplo, acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar, ao todo. Há alguns termos que são utilizados na subtração, como tirar, perder, diferença, diminuir, emprestar, a menos, resto, distribuir, descontar, gastar. Alguns utilizados na multiplicação, como multiplicar, dobro, dobrar, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes, produto, duplo, duplicar. E alguns utilizados relacionados à ideia da divisão. Repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar, metade ou cada um. Eu vou fazer agora algumas atividades, alguns exercícios da atividade 19 de matemática. Então, vou colocar aqui mais perto para que a gente possa acompanhar. Bom, vamos conversar primeiro sobre a leitura do nosso problema. Vamos começar lendo alguns problemas e tentando marcar as partes principais dele. Vamos ler aqui a questão número 1, letra A, da atividade 19 de matemática. Na volta às aulas, uma papelaria vendeu 1.849 canetas, 1.044 lápis e 828 borrachas. Quantos materiais essa papelaria vendeu? Primeiro, nós vamos utilizar uma técnica muito simples. Vamos marcar os números do meu problema. Vamos circular quais são os números que estão aqui envolvidos nesse meu problema. Bom, eu estou falando de canetas, lápis e borrachas. Então, já circulei aqui os 3 números do meu problema. Agora, eu preciso identificar qual é a pergunta, o que ele quer saber. Quantos materiais essa papelaria vendeu? Certo? Se eu quero saber quantos materiais, eu vou ter que levar em conta todos os meus 3 números, as canetas, os lápis e as borrachas. Então, vamos voltar ali na nossa tabela de resolução de problemas e vamos pensar qual operação eu posso utilizar para resolver esse problema. Qual a ideia que está sendo pedida para resolver esse problema aqui? Eu vou precisar juntar essas 3 quantidades, não vou? Então, qual operação eu vou utilizar? Eu vou utilizar a operação de adição com a ideia de juntar. Então, esse aqui ficou fácil. Vamos tentar outro problema agora. Na letra B, uma empresa fabricou 147 carrinhos e distribuiu igualmente entre 7 lojas. Quantos carrinhos cada loja recebeu? Vamos circular os números do nosso problema. Eu tenho aqui 147 e tenho 7. Estou falando de carrinhos e o outro número de lojas. Então, vamos prestar atenção. Qual a pergunta do meu problema? O que ele quer saber? Quantos carrinhos cada loja recebeu? Se eu quero saber quantos cada loja recebeu e eu tenho 7 lojas, eu tenho que descobrir quantos carrinhos vão ser distribuídos nessas 7 lojas. Como eu tenho a palavrinha-chave aqui, fica mais fácil. Eu tenho a palavra-chave distribuiu. Quando eu falo de distribuir, eu estou pensando na ideia de uma divisão aqui, distribuir, certo? Então, agora já sabemos qual é a operação que eu vou utilizar nesse problema. Vamos tentar mais um. Em um colégio havia 3.542 alunos.
No primeiro dia de aula, faltaram 829 alunos. Quantos alunos compareceram ao primeiro dia de aula? Vamos circular aqui o número. 3.542 alunos, 829 alunos. Qual a pergunta do meu problema? Quantos alunos compareceram ao primeiro dia de aula? Se eu quero saber quantos alunos compareceram e eu tenho a quantidade de alunos que eu tinha no colégio todo, e eu tenho aqui a quantidade de alunos que faltaram, se eles faltaram, eu vou ter mais ou menos alunos no primeiro dia de aula? Menos, não é mesmo? Então, agora ficou também fácil da gente descobrir. Se eu vou ter que tirar uma quantidade de alunos, significa que eu vou estar usando a subtração. Agora, o último problema. Quanto recebe em um semestre uma pessoa cujo salário mensal é de R$ 1.045? Vou circular aqui o meu número, 1.045. Se eu estou falando de semestre, semestre também é uma quantidade. Quanto representa um semestre? Eu sei que um semestre são 6 meses, certo? Se eu sei que um semestre são 6 meses, então eu tenho aqui também o número 6 no meu problema. Aqui eu só tenho uma pergunta, então todo o meu problema é a pergunta. Quanto recebe em um semestre uma pessoa cujo salário mensal é de R$ 1.045? Se eu quero saber quanto ela recebe em 6 meses, e eu dou aqui o valor do salário mensal, quer dizer, de um mês, o que eu vou ter que fazer com essa quantidade? Vamos pensar na nossa ideia. Eu vou ter que multiplicar essa quantidade, certo? Por 6 vezes, porque são 6 meses de salário. Então, agora já sabemos qual a conta vamos usar. Esse é um método de ajudar vocês a resolverem os problemas. Vamos marcar os números, marcar a pergunta, o que está sendo pedido no problema, para então tentar identificar qual a ideia que nós vamos utilizar e aí sim descobrir qual é a operação certa. Tem outro jeito também de se resolver problemas. A gente pode utilizar a representação gráfica, ou seja, o desenho. Só que esse tipo de estratégia eu vou fazer um novo vídeo mostrando para vocês, tá? Essa foi a nossa aula de matemática, ideias das operações. Deixe um joinha e se esse vídeo ajudou você, escreva nos comentários. Se você for da turma do 4º ano, da professora Priscila, deixe seu nome e seu comentário para eu poder saber que esse vídeo chegou até você, ok? Muito obrigada, beijos e até a próxima!